E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, como sempre, trazendo notícia, trazendo informações para todos vocês. E hoje eu tenho algumas informações para vocês aqui que eu quero tratar, discutir com todos vocês. Como todos viram no dia de ontem, todas as manifestações, a movimentação do presidente Jair Bolsonaro, e viram também a resposta que houve às manifestações e às reações do presidente Bolsonaro. Como vocês sabem muito bem, eu quero já passar isso aqui logo de cara, que eu não vou ficar guardando coisa para o final, começou agora uma reação dentro do Congresso que pode culminar com o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações que eu trago para vocês, começou uma movimentação entre Maia, principalmente encabeçada por Maia, e alguns governadores que se unem a Maia, governadores e deputados, e se unem a Rodrigo Maia para que Rodrigo Maia tome alguma atitude contra o presidente Jair Bolsonaro, como se fosse um pedido de impeachment. Parece que, segundo informações, marcaram uma reunião amanhã o Congresso terá sessões normais, e parece que marcaram uma reunião para amanhã para discutir isso, discutir um pedido de impeachment que seria enviado. Parece que o próprio Frota tá doido para botar um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, e aí o Maia, diante dessa situação, está disposto a aceitar esse pedido de impeachment. Eu vou aqui fazer a leitura do que o Maia disse ontem no seu Twitter e vou passar para vocês o que deve acontecer e a minha perspectiva das possibilidades de se tornar real, de se avançar ou não, ok? Vamos aqui. Maia disse no seu Twitter assim, olha aí o Twitter: o mundo está passando por uma crise sem precedentes. O Banco Central americano e o da Nova Zelândia acabam de baixar os juros. Na Alemanha e na Espanha, os governos decretam o fechamento das fronteiras. Há um esforço global para conter o vírus e a crise. Por aqui, olha aí, o presidente do Brasil ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública, que contraria as orientações do seu próprio governo. Observe a expressão atentado à saúde pública, tá? Anotem isso, atentado à saúde pública. Parece que essa aí seria uma das portas que usariam contra o presidente Bolsonaro, tá? Ele estaria fazendo atentado à saúde pública, seria uma das bases. A economia mundial desacelera rapidamente, a economia brasileira sofrerá as consequências diretas. O presidente da República deveria estar no Palácio coordenando o gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país. Mas, pelo visto, ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população. A situação é preocupante, exige de todos nós serenidade, racionalidade, união de esforços e respeito. Somos maduros o suficiente para agir com bom senso que o momento pede. Então vamos aqui ao ponto. Alcolumbre soltou uma nota também da Alcolumbre. O Alcolumbre ele foi mais econômico, ele foi mais suavizador nas expressões dele, tentou não entrar em choque direto ou trazer questões que diriam que o presidente está desautorizando alguém. Mas o Alcolumbre, em sua nota, ele tentou ser forte de alguma maneira, tipo para dizer que deu a sua resposta para o presidente. Foi assim a nota do Alcolumbre ontem, olha. É a hora de amadurecermos como nação. Com a pandemia do coronavírus fechando as fronteiras do país e assustando o mundo, é inconsequente estimular as aglomerações de pessoas nas ruas. A gravidade da pandemia exige de todos os brasileiros, inclusive do presidente da República, responsabilidade. Todos nós devemos seguir à risca a orientação do Ministério da Saúde. Convidar para ato contra os poderes é confrontar a democracia. É tempo de trabalharmos iniciativas políticas que de fato promovam o reaquecimento da economia, criem ambiente competitivo para o setor privado e, sobretudo, gere bem-estar, emprego e renda para os brasileiros. Então vamos ao ponto aí. A reunião deve acontecer amanhã. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e vários deputados federais, senadores e alguns governadores devem estar presentes também sobre se vão imputar um pedido de impeachment aí, iniciar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro ou não, tá? Se for iniciar o pedido de impeachment, já está a base aí, eles vão usar o Código Penal, que tem uma série de assuntos sobre isso, sobre como enfrentar pandemias, situações de vírus e sobre atentado à saúde pública, que é a base que eles devem usar para abrir esse pedido de impeachment e numa série de outras situações. Agora, o que deve acontecer se o pedido de impeachment for aberto? Vamos supor, eu vou partir da premissa, que abram o pedido de impeachment, que o Frota, que saiam dessa reunião e o Frota disse, hoje mesmo o pedido de impeachment já vai estar na mesa, preparado, e eu vou trazer o pedido de impeachment aqui para vocês. Vamos supor,
sai aí um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro e o Congresso comece a entrar nessa situação. Primeiro ponto, no meu entender, que acontece? A situação do Brasil econômica já houve uma queda gigantesca por causa do corona, por causa do petróleo, por causa das ações que estão acontecendo no mundo inteiro. A economia do Brasil cai. Se houver um pedido de impeachment contra o presidente aceito, a questão é ser aceito. Se o Maia aceitar, porque se sair dessa reunião um acordo de pedido de impeachment, o Maia aceita. Se o Maia aceitar um pedido de impeachment, imediatamente a economia cai. A economia vai a um estado zero. Praticamente esse ano de 2020, economicamente nós já perdemos ele por causa do corona. Esse ano agora, por causa do corona, tentaremos sobreviver, né, e tentar minimizar os impactos. Essa é a verdade. Esse ano, diante dessa situação que começa a crescer agora, ele já é perdido, até pelos impactos que estão chegando sobre o Brasil, ok? Então o que acontece? Se acontecer um pedido de impeachment e for aceito, né, pelo Maia e iniciar esse processo, a economia do Brasil cai de cara, cai tudo. As estatais vão perder valor de mercado, Petrobras, Eletrobras, todas as empresas que são ligadas ao governo, elas vão perder o valor imediatamente. Então, o primeiro impacto é que o Brasil cai porque já há insegurança jurídica, insegurança financeira, há várias inseguranças no Brasil e entraria novamente, né, uma insegurança política total, porque o Brasil passou por um processo de impeachment há pouco tempo. Então, outro processo de impeachment, isso aí com toda certeza jogaria o Brasil para o fundo do poço, tá? Agora, vamos lá. No meu entender, olhando para dentro do Brasil, esquece fora, esquece a questão da economia. No meu entender, se fosse numa situação normal, num dia normal, num período normal, um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, no meu entender, iria empoderar o Bolsonaro. Por quê? Porque o povo não acharia um motivo forte para o impeachment. Não acharia uma questão suficiente. Vamos impeachment o Bolsonaro pelo quê? O povo não conseguiria força no povo. E não há um ambiente no meio da população para o impeachment do Bolsonaro, né? Bolsonaro, segundo as últimas estatísticas, até cresceu no apoio da população por causa da perspectiva de melhora na economia. Sempre foi marcado isso aqui. Então o impeachment, um pedido de impeachment, numa situação normal, poderia empoderar o Bolsonaro. Porém, nós estamos numa situação anormal. Estamos numa situação anormal. E se esse pedido de impeachment entrar agora, nessa questão de atentado à saúde pública e outras questões que podem adicionar, e a questão vai ser o termômetro, se esse pedido de impeachment vai acontecer ou não, é uma coisa só, eu vou passar para vocês aqui. Eu sempre costumo dizer que impeachment precisa ter apoio do povo. O impeachment é uma questão política também. O impeachment tem um viés político. Ele precisa de apoio populacional. O impeachment de Fernando Collor, o povo estava na rua, né, pedindo impeachment. O impeachment de Dilma Rousseff, o povo estava nas ruas pedindo impeachment de Dilma. Se iniciar o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, certamente uma parte do povo vai ser nas ruas para o defender. E aí a questão vai ser o termômetro da situação. No meu entender, o termômetro, se o pedido de impeachment do Bolsonaro vai ganhar força ou não, tá? Vai ser o coronavírus. Se o coronavírus não atingir o Brasil com força, o pedido de impeachment empodera o Bolsonaro. O Bolsonaro sai fortalecido. No meu entender, deixando patente que isso é a minha opinião e minha visão política da coisa, se o coronavírus atingir o Brasil com força e acontecer algo parecido com o que está acontecendo na Itália, parecido ou perto do que está acontecendo na Itália, no meu entender, a opinião pública se vira contra o presidente, tá? A opinião pública se vira contra o presidente, ele perde o apoio e o Congresso vai se sentir livre para prosseguir com esse pedido de impeachment. Esse é o ponto. Então, o termômetro que vai determinar se o presidente vai passar por esse momento, no caso de abrirem, porque vai depender dessa reunião. Talvez eles olhem e digam, não vamos abrir, né? Vamos conversar com o presidente. Mas o que está acontecendo, a ruptura que aconteceu, pode surgir esse processo. Se o coronavírus não pegar no Brasil, que muitos acreditam que não vai pegar, porque eu estou vendo um monte de gráficos que estão me mandando aí dizendo que o Brasil é quente e região quente. O corona não está pegando só em região fria, estão acreditando nisso. Então acha que o corona não vai pegar no Brasil. Se o corona não pegar no Brasil, qualquer pedido de impeachment que fizeram contra o Bolsonaro não vai ter força, não vai ter repercussão, né? Não vai encontrar eco na sociedade, tá? Não vai encontrar eco na sociedade. Porém, se o corona se tornar algo forte no Brasil, milhares de pessoas infectadas, milhares de pessoas sendo atingidas, ia começar a acontecer algo parecido com o que está acontecendo na Itália, aí, meu amigo, a opinião se vira contra o presidente, tá? E esse pedido vai ser tomado de força, porque vão botar o presidente como irresponsável,
vão desenhar que o presidente não tomou as medidas necessárias para proteger o país, né? Tudo vai cair na conta do governo, sim. Vai cair na conta do governo, sim, porque ainda que o governo tenha muita força nas redes sociais, na mídia tradicional não tem. A mídia tradicional vai reverberar os acontecimentos, os próprios acontecimentos no meio da sociedade, se esse vírus pegar, vai empurrar o povo a criticar o presidente, dizendo que ele não tomou as medidas necessárias. Aí vão tentar criticar a manifestação, vai dizer a manifestação, aí alguém vai dizer o carnaval, porque o presidente não cancelou o carnaval também, né? Porque não pediu ou não propôs. Então o que acontece? A minha ótica da situação agora é o seguinte, a torcida, primeira torcida, que não haja esse pedido de impeachment amanhã, que não passe, que eles conversem e não pensem em fazer isso. O que está parecendo difícil porque estão indo com uma certa determinação aí, focados nesse objetivo, tá? Deu para entender isso daí, de que poderiam propor um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, sim. Tem muita gente que acha que no meio dessa situação toda o exército entraria, o exército seria chamado pelo Bolsonaro e fecharia o Congresso. Eu não consigo ver isso, tá? Eu não consigo ver as Forças Armadas se envolvendo nessa questão. Mesmo que o presidente Bolsonaro chame as Forças Armadas não obedecerão o presidente. Então o que acontece? No meu entender, o grande termômetro vai ser a opinião pública. E aí, trabalhando a opinião pública, a gente tem que entender o seguinte: nós temos um Brasil de dimensões continentais, né? Nós temos um país de 210 milhões de pessoas, tá? 210 milhões de pessoas. Pessoas que participam da política, nós poderemos botar aí uma média de 5% desse total. Então, que participam ativamente da política. E desses 5% você bota aí entre uma parte da esquerda e outra parte da direita. A esquerda vai ficar totalmente contra o presidente, como já está, porque é a esquerda, né? Então, o viés é totalmente diferente. A direita apoia totalmente o presidente, os apoiadores. Agora, a grande massa do povo, ela é facilmente mudável, ela é facilmente manipulável. A grande massa do povo, ela muda ao sabor do momento. Se no meio de uma crise, se acontecer no Brasil uma crise de uma pandemia chegar até aqui, como está atingindo outros países, principalmente a Europa, isso com toda certeza poderia gerar um descontentamento da população que pode virar o jogo. Pode virar o jogo para o lado do Congresso. Então, o que eu acho aqui? O que eu acho? Vamos orar, eu acho que é um momento de muita oração pelo Brasil, e vamos tomar muito cuidado para que essa situação não se prolifere. Porque se o pedido de impeachment sair, se começar um pedido de impeachment e for aceito principalmente, no meu entender, pode me criticar à vontade, o que vai determinar se esse pedido de impeachment vai pegar força, ele vai ou empoderar o Bolsonaro ou enfraquecer o Bolsonaro, vai ser a força do corona, tá? Então isso aí que vai determinar se o Bolsonaro vai sair fortalecido ou vai sair enfraquecido diante dessa situação. É o meu pensamento, eu passo isso aí para vocês, deixando bem patente para vocês o seguinte: eu faço minhas análises com toda certeza, com total isenção, né, com um pensamento livre total, tentando enxergar todos os polos. E botando sempre para vocês o seguinte aqui, eu sigo aquele passo que eu determinei com vocês. Se o Bolsonaro acertar, eu vou bater palmas pro presidente. Se o presidente errar, eu vou criticar o presidente. Já avisei isso aqui. Se errar, eu vou dizer que errou. Não vou esconder os erros. Esse é um propósito desse canal. É um compromisso que eu faço com vocês aqui, tá? Eu não vou deixar razões ideológicas acima da verdade. Não vou deixar. A verdade estará acima de qualquer coisa. E eu não vou mudar fatos reais por causa de algum pensamento político. Eu, como pessoa, continuo apoiando o presidente, capitão Jair Bolsonaro, e fico na torcida para que esse impeachment não prossiga, esse pedido de impeachment, para mim que nem chega a sair, é o meu pensamento, que não ganhe força, porque a primeira coisa que perde é a economia. Mas lembrando vocês sempre, eu sou conservador. Eu tenho ceticismo político. Eu não tenho esse negócio de, morreria pelo Bolsonaro, iria pra frente do coisa pelo Bolsonaro. Não. Se eu for morrer por alguma coisa, é pela minha família, pela minha filha, pelos meus filhos, não por presidente, não por político. Político, para mim, todos políticos, temos que tomar cuidado. Tem que confiar desconfiando, ok? Tem que confiar desconfiando. É o meu pensamento. Mas eu fico na torcida para que não ande, porque no meu entender, um pedido de impeachment, a economia afunda.
a economia afunda. O primeiro a perder é a economia, porque a estabilidade cai do Brasil totalmente. E aí, meu amigo, o Paulo Guedes vai ter uma vida muito mais difícil do que está tendo agora. E no meio do caos desse todo que nós estamos vendo, um pedido de impeachment agora, meu Deus do céu, eu sinceramente não consigo ver, eu não consigo ver melhoria para o Brasil econômica se esse pedido sair, tá? Porque aí o Brasil vai a pique de verdade. Então a melhor coisa é que esse pedido de impeachment nem chegue a sair. Mas segundo informações, eles vão conversar amanhã sobre isso. Então vamos ficar na torcida para que não entre com esse pedido de impeachment agora, porque foi o momento de todos os momentos que poderia ter acontecido essa manifestação, de todos os momentos que poderia ter acontecido esse enfrentamento do Bolsonaro ao Congresso abertamente. Ele escolheu, no meu entender, o pior momento da história para enfrentar o Congresso. Esse momento que o Brasil passa, que o mundo passa, não é momento de enfrentamento. É momento de todos conversarem para superar esse momento difícil. Então, no meu entender, foi o pior momento escolhido para acontecer esse enfrentamento, tá? Então, pode, pelo momento, o Bolsonaro acabar sendo um dos maiores perdedores por causa do momento. Eu deixo essas informações aí para vocês, tá? Muito obrigado, carinho da audiência. Lembrando sempre aqui que ninguém está algemado ao canal. O canal é livre para todas as pessoas que querem saber a opinião verdadeira sobre as coisas que estão acontecendo, sem estar, porque eu não estou inscrito no gabinete de ninguém, não recebo dinheiro de político nenhum. Aqui eu dou a minha opinião, perdendo ou ganhando, como sempre. Muito obrigado, carinho da audiência de todos. Tome muito cuidado. Não esqueça de lavar as mãos sempre. Não esqueça de não ficar se cumprimentando. Não esqueça de tomar todos os cuidados higiênicos e proteger bastante a sua família, ok? Um abraço a todos. Que Deus abençoe o Brasil.